Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando mais um pouco sobre restauração, cura da alma ferida. E hoje o nosso texto principal fala em relação a perdão, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o livro de Mateus e depois vamos para um personagem da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Sobre a história de José do Egito, ok? O texto de Mateus é Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Então, está assim. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida lhe fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. O senhor daquele servo se compadeceu, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, disse: Tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorava. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, do seu íntimo, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. E até aqui, né? Então, nesse primeiro momento, a palavra de Deus está dizendo, está contando uma história de um senhor muito rico que tinha empregados, né? E que emprestava para esse empregado para trabalhar. E o que Jesus já fala aqui de início, que se deve perdoar não apenas 7 vezes, mas digo, até 70 vezes 7. Né? Pare aí o vídeo e pense um pouco sobre isso. Agora, eu vou estar contando a história de um outro homem. Eu não vou narrar a história, porque eu acredito que todo mundo meio conhece. Mas a história dele começa a partir dos capítulos 30 de Gênesis. Eu vou pegar aqui. Aqui, deixa eu ver. Que é Êxodo.
Gênesis a partir do capítulo... Aqui, do capítulo 37 em diante. Você já vai ser deparado com a história de José. Brevemente eu vou contá-la. José era um dos filhos de Jacó, Israel agora, não mais Jacó, filho da mulher que ele muito amava, Raquel, né? Primeiro filho de Raquel, José. E ele era o predileto do seu pai, né? Então, por ser o predileto do seu pai e por ser filho da mulher que ele amava, que ele trabalhou 14 anos para tê-la, ele era uma criança mimada, uma criança que é mais resguardada, mais protegida, mais acariciada, aonde se dava mais presentes, né? Conta a história que Jacó, Israel, deu uma túnica colorida linda, linda para eles. E ele tinha outros irmãos, né? E conta que o pai dele fazia com que ele fosse verificar o que os irmãos estavam fazendo, né, na lavoura. E um desses dias, eles estavam tão indignados porque eles percebiam o carinho diferenciado que o seu pai dava para José e que eles planejaram, então, matá-lo, né? A princípio, o objetivo deles era matá-lo, só que um dos irmãos, né, interveio e falou: não vamos matá-lo, né? Vamos vendê-lo. Então, num determinado dia, eles venderam José, prenderam José, colocaram dentro do buraco, né? E depois venderam para o Egito, para um homem poderoso no Egito, né? E conta a história que quando chegou lá, esse homem viu que José tinha Deus, tinha a presença de Deus. Então, ele permitiu que ele fosse um dos seus empregados e tudo estava sobre o comando de José, né? Até o ponto em que a mulher deste homem começou a cobiçar José, porque diz que José era um homem bonito, era um homem jovem, né? Então, essa mulher começou a querer ter relações, ter envolvimento emocional e físico com José, e José fugiu dela. E a mulher ficou indignada ao ponto de mentir para o seu marido e mentir para os seus empregados e contar que José estava assediando e, movido por ira, o seu senhor prende-o, joga lá no mesmo cárcere que o faraó colocava os seus escravos. Lá também o Senhor honrou José, né? Lá chegou dois funcionários do faraó, um copeiro e um padeiro, se eu não me engano. E aí eles estavam presos porque eles tinham feito alguma coisa errada. Eles tiveram um sonho, José revelou, falou lá que o copeiro iria voltar, que sabia que quem tinha cometido o pecado era o outro e que o outro seria enforcado. E assim aconteceu, né? E aí José pegou e falou assim: olha, quando tu estiver diante do faraó, fale sobre mim, né? Para que eu possa sair dali. Lá também ele foi abençoado. O responsável pela prisão lhe deixou também, teve o entendimento que José era um homem que andava com Deus. E José se tornou também responsável por todos os outros escravos, prisioneiros, né? Até um dia em que Faraó teve um sonho, ficou muito atormentado, mandou chamar todos os magos, todas as pessoas, e ninguém conseguia revelar. E o copeiro lembrou de José e
falou para o faraó, e o faraó mandou chamar, e foi revelado que teria 7 anos de fatura, 7 anos de escassez, e que o faraó precisava de um bom administrador. E diante da forma e da maneira em que José se especificou, explicou, o faraó viu que aquele homem era um homem sábio e resolveu colocá-lo como um homem abaixo dele, né? Toda a autoridade estava sobre as mãos de José. Vieram os anos férteis, né? Os anos de prosperidade. E antes que os anos de prosperidade acabassem, a história conta que José teve 2 filhos. Ao primeiro, ele deu o nome de Manassés. E ao segundo, ele deu o nome de Efraim. Né? Manassés, ele fala assim, que Deus me fez esquecer todo o trabalho e toda a casa de meu pai. E no versículo 52 do capítulo, deixa eu ver aqui para vocês, senão vai ficar meio disparelho, né? Cadê? Antes da... do capítulo 41. Capítulo 41, do 50 em diante, diz assim: Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Né? Você percebe aí que José parecia ser um homem curado, restaurado. Né? Qual é a ferida que tem numa situação como essa? Ele passou pela provação, passou por provações e provações, passou por provação com seu irmão, passou com provação com a mulher de Potifar, passou com provação lá dentro do cárcere, né? E o Senhor o abençoou em tudo que fez. E agora, como ele sendo a segunda pessoa do faraó, né? Ele sendo essa pessoa e Deus o abençoando com 2 filhos, ele chegou a acreditar que, pronto, estou curado, estou restaurado, glória a Deus, aleluia, olha que bênção, eu vou viver momentos de fartura aqui no Egito. O Senhor tirou o opróbrio, né? Tirou a minha dor, tirou as minhas aflições. Só que adiante do capítulo 41, fala que começa a escassez. E quem vai lá? E quem vai lá vê-los? Seus irmãos. E aí começa a lembrança. E quando a lembrança vem ao teu encontro de feridas que outras pessoas colocaram dentro de você, você percebe que o que você considerava como cura, ela não aconteceu. Você sentiu uma dor, você sentiu uma vontade de bater da mesma forma que você foi batido. Você sente vontade de humilhar da mesma forma que você foi humilhado. Você sente vontade de judiar, de maltratar, de explorar da mesma forma que você fez. E é o que acontece. Quando os irmãos de José vêm ao seu encontro, é isso que a princípio ele faz. Ele humilha, coloca
ao cargo dos irmãos que eles simplesmente estão ali como espiões para espionar e depois vir roubar, né, o faraó. Mas nesse propósito, né, nessa dor, nessa agonia que ele passa e faz os seus irmãos passarem, né, ele percebe o tamanho do poder de Deus. Ele percebe o que Deus está fazendo, né? Deus ali, naquele momento, começa a provar a cura dele. A provar que ele realmente pode vir a estar curado. Porque, meu amado, é muito fácil você receber uma palavra, né, depois de uma ferida, e falar assim, eu estou curado. Difícil é você enfrentar, colocar ali frente a frente aquela pessoa que lhe agrediu, aquela pessoa que lhe machucou. Por mais amor que você sinta, aquilo dói, aquilo é como amargo a boca. Você parece que não consegue respirar, você parece que não consegue engolir o alimento, engolir a saliva. Aquilo é duro. Mas o amor liberta. E foi o que aconteceu com José. José instigou para saber se seu pai estava vivo, se seu irmão estava vivo. Fez com que eles fossem novamente para casa e trouxesse o seu irmão, que era irmão da sua mãe e do seu pai, Benjamim, né? E quando ele enxerga Benjamim, ele não consegue se conter. A palavra de Deus diz que ele sai, vai para o seu quarto e chora. É um choro amargo, é um choro dolorido. É trazer tudo à lembrança. Mas ao mesmo tempo em que ele chora, em que ele sofre, ele vê que seu irmão está vivo. Ele indaga sobre o seu pai. E aí, meu amado, ele percebe que não dá para não perdoar, que não dá para viver longe. E aí ele se expõe. E aí ele fala: eu sou José, aquele a quem vocês venderam para o Egito. Mas hoje eu compreendo o propósito de Deus. Deus queria que assim fosse feito para que eu fosse um instrumento útil na mão dele, para que o meu povo, para que vocês, para que meu pai não viesse a passar fome. Então entenda, meu amado, que tudo nessa vida tem um propósito. Você não sofre, você não é explorado, você não passa por provações simplesmente porque Deus está sendo indiferente, porque Deus está dormindo, ou porque Deus não está trabalhando, ou porque tem pessoas mais importantes do que você. Isso é um engano. Deus te ama e Deus está com você em cada provação que você passa. E Ele permite que cada provação seja passada por você para que adiante, para que a partir de hoje você possa ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Os seus sofrimentos não são inúteis. Os seus sofrimentos são úteis na mão do Senhor. Para que, através do seu sofrimento, de tudo aquilo que você passou, você possa também curar outras pessoas
como você tem sido curado, como você está sendo curado hoje. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem propósitos grandiosos na sua vida. Eu não sei se você foi abusado, eu não sei se você foi explorado, eu não sei se seu pai e sua mãe lhe colocaram feridas que parece que são enraizadas, estão entrelaçadas. Eu só sei que o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta. Nos liberta não da provação que nós já passamos, nos liberta da angústia que ainda carregamos diante das provações que passamos. O Senhor não quer que você olhe para a sua ferida, para a sua dor, para a sua escassez e que você se sinta um oprimido, um fracassado. Não. Deus quer que você olhe para a sua provação, para a sua nudez e que você vista e que você sacie outras pessoas. Porque hoje nós estamos passando por uma aflição muito grandiosa. Essa questão de nós estarmos em quarentena por causa de um inimigo invisível é forte demais. Mas o Senhor, Ele está permitindo que hoje nós estejamos próximo um dos outros para nós curarmos. Talvez o seu marido ou a sua esposa que tenha colocado feridas na sua alma. Então, esse momento é um momento para você olhar para tudo o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem lhe abençoado, o que Deus tem lhe curado e restaurado. E para você se resolver. A porta para a salvação é estreita. Ela não é larga que nem o mundo, que nem as coisas do mundo, que é tão fácil. A porta da salvação é estreita. E essa quarentena, esse momento de estarmos todos presos, como muitos pensam, é um momento para nós sermos curados, para nós colocarmos na mesa a situação. Deus não gosta da gente estar simplesmente colocando band-aid numa ferida que precisa de água oxigenada, que precisa de um palitinho, de umas gases para limpar, não. Você não é curado com band-aid. Você é curado com metiolate, com mercúrio, com água oxigenada. Mas dói, irmã Tássia, dói mesmo. O que Deus fez com Jesus? Ele te amou tanto que ele deu o filho dele, o único filho dele, o filho amado dele, para morrer em seu lugar. Em Isaías 53, versículo 10, diz que Deus se agradou em ver Cristo sendo moído. Ai, mas que pai carrasco, não. Ele não foi carrasco. Ele foi amoroso. Porque ele te amou, ele me amou, ele nos amou, entregando o seu filho. Ele tinha capacitado, ele tinha formado um filho forte. E ele sabia que aquele filho podia ser colocado no seu arco e flecha e ser lançado para as aflições que ele passou. Jesus foi uma flecha certeira. Jesus fez coisas grandiosas na tua vida. Então faça coisas grandiosas na vida de outras pessoas que estão sendo exploradas, que estão sendo assediadas, que estão vivendo uma imoralidade sexual. E você já passou por isso. Cure para ser curado. Transforme para ser transformado. É de glória em glória. É de versículo a versículo.
Você, como eu disse no primeiro vídeo, você tem um manual, você não está sozinho. Ainda que seu pai e sua mãe o abandone, a palavra de Deus diz que eu não lhe abandonarei. O Senhor nunca vai lhe abandonar. Eu não sei se você foi chamado para falar sobre o que Deus já fez na sua vida quando você era um homossexual, quando você era uma prostituta, quando você vivia nas drogas. Eu não sei do que o Senhor já te curou, mas o Senhor já te curou. O Senhor já levou tudo sobre o madeiro. Então, por que eu passei? Pois é, você passou. Para que você também, assim como Jesus, fosse um instrumento de cura para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus conhecidos, para os seus amigos. Deus não faz nada por acaso. Cure vidas através da palavra, através do seu testemunho. Eu não tenho, irmã Tássia, eu não tenho capacidade de falar como uma senhora, olha, a luta foi grande. Há anos, o Senhor tem colocado no meu coração para fazer algo dessa maneira, para fazer vídeos, para falar o que Ele já fez na minha vida. Mas a luta, a vergonha, o erro, o engano que o inimigo lançava sobre a minha mente era tão grandioso que eu me sentia indigna de abrir a boca para falar de Jesus. Só que isso era um engano. Porque independente da forma, da maneira que eu falasse, quem faz a obra é o Senhor. E Ele que vai fazer a obra. Ele só quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Amém? Então eu vou estar orando agora por você. E o Senhor vai te usar grandemente. E você vai aproveitar essa quarentena, esse momento que você está aí com a sua família e vai pedir perdão. Perdão pelas coisas que você talvez tenha falado ou você tenha feito. Amém? Pai querido, Pai amado, Pai, viemos aqui diante da Tua presença, Senhor. Colocar todos esses corações que ainda estavam simplesmente com band-aid. Ô Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa literalmente estar passando, Senhor, o antisséptico nessas feridas espirituais, Senhor. Curando, Senhor, verdadeiramente, Pai. Ô Senhor, revela isso a cada coração, Pai, que está ouvindo esta palavra, Senhor. Porque essa palavra não é minha, ela é tua, Senhor. Então faz conforme te apraz, Senhor. Em nome de Jesus, cura, liberta, salva, transforma, molda, Senhor, cada vida conforme tu queres, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que cada um possa descansar e saber que o Senhor é Deus e o Senhor vai fazer conforme o Senhor quer nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.